Salve, salve nação rubro-negra, olá você, está no ar mais um programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Bomba, Mengão pode perder Maracanã para a final da Copa do Brasil. Salário de 1,8 milhões de reais, contrato até 2029. Braz pode assinar com jogador acima da média no Flamengo. Flamengo liberou saída imediata. Campeão da Libertadores recebe proposta da Arábia Saudita para dar adeus agora mesmo ao Mengão. Ufa, uma boa notícia, a nação adorou. Sampaoli apronta no Flamengo e decisão vaza na internet. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O técnico da Seleção Brasileira Olímpica, Ramon Menezes, divulgou nesta sexta-feira a lista de jogadores convocados para representar o Brasil no pré-olímpico. O destaque do Flamengo, o goleiro Matheus Cunha, foi um dos selecionados pelo treinador para 2 amistosos do time sub-23 da Seleção Brasileira. Além de Matheus Cunha, João Gomes do Wolverhampton e Lázaro do Almeria da Espanha também foram convocados. Se no pré-olímpico o Flamengo teve um jogador convocado, na seleção principal não teve nenhum, porque Ayrton, Lucas e Pedro ficaram de fora dos próximos compromissos da seleção, treinada pelo Fernando Diniz. Conforme pesquisa feita pelo GE.com, o Flamengo jogou 9 partidas como mandante no Campeonato Brasileiro e teve mais de 54 mil pagantes de média. Com isso, ele se tornou o líder absoluto no ranking, mas não é só nesse quesito que ele é recordista. O Flamengo também tem o melhor número de renda na competição. Até aqui, o Mengão já arrecadou mais de 30 milhões de reais com bilheteria, com uma média de 3,43 milhões de reais por jogo. Em segundo lugar, vem o Palmeiras com 2,99 milhões de reais, o São Paulo em terceiro com 2,3 milhões de reais. Vale lembrar que o Flamengo registrou a maior renda de um jogo do Brasileirão 2023 no último domingo contra o São Paulo em partida válida pela 19ª rodada do Brasileiro. A bilheteria do evento foi de mais de 5 milhões de reais para um público de 58 mil pagantes. Lucas Paquetá, meio-campista do West Ham da Inglaterra, está sendo investigado pela Federação Inglesa de Futebol por conta de possíveis envolvimentos em manipulações em casas de apostas. Olha aí, diante dessa situação, o Manchester City desistiu aí da sua contratação. Segundo informações divulgadas inicialmente pelo jornal inglês Daily Mail, a Federação Inglesa apurou que os familiares do Paquetá teriam apostado em partidas que o meio-campista esteve presente e, por isso, o jogador vem fazendo parte de uma investigação pelos ingleses. Diante dessa situação, o Manchester City do Guardiola, a princípio, desistiu da contratação do Paquetá. O time do Pep Guardiola ainda não jogou a toalha em relação ao meio-campista, porém vai ficar de olho no decorrer das investigações para avançar ou não no negócio pelo cria do Flamengo. O Lucas Paquetá tinha recebido uma proposta do Manchester City na casa de 70 milhões de euros, cerca de 437 milhões de reais na cotação atual. Desse montante, o Flamengo, por ser o clube formador do jogador, teria direito a 5% nessa transação. Caso ainda se concretize a negociação, o Flamengo deve colocar nos seus cofres cerca de 28 milhões de reais. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Não custa nada, é de graça. Me ajuda aí. Se você ainda não é inscrito, me dá essa moral. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto, simples assim. Valeu, muito obrigado. Flamengo e Palmeiras são os grandes finalistas do Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2023. O time rubro-negro chegou à decisão após eliminar o Santos, enquanto o time paulista, o Palmeiras, despachou lá o rival Corinthians. Com as equipes definidas, a CBF confirmou que a final será realizada no dia 8 de setembro, numa sexta-feira. Vale destacar que, mesmo com o dia da decisão definido pela CBF, o horário e o local ainda não estão confirmados. No entanto, sabe-se que o mando de campo vai ser do Flamengo por ter tido a melhor campanha, somou mais números de pontos. No Grupo A, o Mengão terminou em primeiro lugar com 21 pontos, enquanto o time do Palmeiras foi líder do B com 18 pontos.
Flamengo e Palmeiras já haviam se enfrentado na final do Campeonato Brasileiro Sub-20 em 2019, quando o Mengão levou a melhor. Naquele ano, o Mengão perdeu o primeiro jogo da ida por 1-0 lá em São Paulo, no Pacaembu, mas venceu o time paulista por 3-0 no jogo aqui de volta, disputado no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A final do Campeonato Brasileiro Sub-20 desse ano, diferentemente de 2019, vai ser disputada em apenas um único jogo. 3 jogadores do Flamengo estão na seleção do turno do Campeonato Brasileiro. A novidade foi divulgada nesta sexta-feira pelo próprio Brasileirão em publicação nas suas redes sociais. Os 11 ideais foram escolhidos baseados no site de estatística SofaScore. Arrascaeta, Gerson e Léo Pereira apareceram na relação. Lucas Perry, Michael, Léo Pereira, Vitor Cuesta, Marlon, Rafael Veiga, Gerson, Arrascaeta, Hulk, Tiquinho e Dudu. Essa foi a seleção do primeiro turno. A dupla Fla-Flu administra o consórcio Maracanã e foi surpreendida com uma notificação do PROCON do Rio de Janeiro, que pode pedir a interdição do estádio. Olha aí. A ideia do órgão que cuida dos direitos do consumidor é apurar as informações sobre o torcedor que foi baleado no local da partida do Fluminense contra o Argentino Júnior. Esse jogo do Fluminense aconteceu aí no dia 8 de agosto, onde um grupo de torcedores e as equipes de segurança do Maracanã entraram num conflito. No meio da confusão, um torcedor argentino foi baleado e 4 membros de organizadas foram detidos pela PM. Por conta disso, o PROCON notificou o consórcio que administra o Maracanã para cobrar explicações sobre esse caso aí. As informações foram divulgadas inicialmente pela Band News. Segundo o PROCON, que é um órgão vinculado à Prefeitura do Rio de Janeiro, o consórcio Maracanã foi notificado pelo Instituto Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor na quinta-feira. Agora a dupla tem um prazo de 24 horas para prestar aí esclarecimentos sobre os fatos, sobre o risco de interdição do Maracanã, e o Flamengo pode ficar sem o grande palco para a final da Copa do Brasil. Flamengo e Gabigol iniciaram a negociação pela renovação de contrato em julho desse ano e agora a diretoria do Mengão espera avançar nas conversas com o staff do atacante ainda em 2023. De acordo com a reportagem do Coluna do Fla, o departamento de futebol do Flamengo espera ter um acordo inicial com o Gabigol já em outubro desse ano. O contrato atual do jogador é até dezembro de 2024, mas o Flamengo deseja aumentar o vínculo até 2029. Para renovar por mais 5 anos, o Gabigol está pedindo um aumento salarial de 50%, conforme informação do GE.com. Tal pedido não agradou a diretoria, que estuda outras formas de se aproximar aí do desejo financeiro do jogador, como a aplicação de bônus e premiações por títulos. A diretoria está otimista em renovar o seu contrato e acredita que a identificação dele com o clube é um dos maiores facilitadores para essa negociação. Pelo lado do jogador, o seu staff também encara a negociação pela renovação com muita tranquilidade. Aos 26 anos, o Gabigol tem 152 gols em 254 jogos pelo Flamengo. Com exceção do Mundial de Clubes, o atacante conquistou todos os títulos possíveis pelo Mengão. Cariocão 2019, 2020 e 2021, Brasileirão 2019 e 2020, Copa do Brasil 2022, Supercopa do Brasil 2020 e 2021, Libertadores 2019 e 2022 e Recopa Sul-Americana 2020. Aí eu pergunto, você renovaria com o Gabigol até o final de 2029? Você acha que o Flamengo deve aceitar a exigência do Gabigol para renovar? Coloca aí. Nessa sexta-feira, Fernando Diniz fez a sua primeira convocação como técnico da seleção brasileira. E como já era de se esperar, a lista teve poucos jogadores que atuam aqui no Brasil e nenhum representante do Flamengo. Em coletiva, o treinador explicou a ausência de jogadores do Mengão entre os selecionáveis. O Flamengo tem o maior investimento do país, mas pelos critérios que a gente adotou, isso vale a mesma resposta em relação ao Botafogo e não determina que tenha algum jogador convocado. Alguns atletas estavam na lista grande, mas a gente foi enxugando essa lista e chegamos aos nomes agora convocados. Apenas 4 jogadores que jogam no Brasil foram convocados pelo Diniz.
é o Bento, goleiro do Atlético Paranaense, André e Nino do Fluminense e Rafael Veiga do Palmeiras. Os outros 19 nomes são todos de jogadores que atuam fora do Brasil, com a curiosidade de uma lista que olha além da Europa. Isso porque 2 representantes da Arábia Saudita foram lembrados, o Neymar do Al Hilal e o Ibanes do Al Ahly. Nesse cenário e sem jogadores convocados pelo Fernando Diniz, o Flamengo não vai ter desfalques para os compromissos oficiais durante os amistosos das eliminatórias da Copa do Mundo. Flamengo liberou saída imediata, campeão da Libertadores, recebe proposta da Arábia Saudita para dar adeus agora mesmo. Sobre o mercado da bola, uma notícia importante passada pelo portal Flaweb pode fazer o Flamengo perder um jogador com bastante status. De acordo com a reportagem, o Davi Luiz, de 36 anos, ele recebeu uma ótima proposta da Arábia Saudita. Contrato de 2 anos e salário maior do que ele recebe atualmente no Flamengo. A apuração ainda revela que o Flamengo liberou o medalhão para resolver a situação na carreira, ou seja, sua saída só depende dele. Davi Luiz tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2023, mas vive um momento conturbado e nunca mais foi unanimidade perante o torcedor. Alguns dirigentes do Flamengo também consideram a transferência como bom para os dois lados. Aí eu pergunto, você acha que chegou a hora de liberar o Davi Luiz? Coloca aí. Manchete. Ufa, uma boa notícia. A nação adorou. Sampaoli apronta no Flamengo e decisão é vazada na internet. Em meio à turbulência vista no ambiente do Flamengo nos últimos dias, uma decisão na noite dessa sexta-feira agitou mais de 48 milhões de torcedores da nação. A violência nos bastidores do clube acabou ferindo atletas, com impactos notados dentro de campo. Depois do último incidente, quando o Gerson agrediu o Varela, alguns torcedores notaram que ambos carregavam marcas durante o jogo contra o Grêmio. A classificação trouxe essa paz momentânea e o Sampaoli não quer nada além de uma coisa no clube. Em matéria divulgada ontem à noite pelo Globo Esporte, o técnico Jorge Sampaoli teve algumas decisões expostas sobre o time que vai enfrentar o Coritiba nesse domingo. Focado em continuar no cargo da equipe, o argentino, além de mudar a sua postura, se tornando mais flexível, mais interativo com o elenco, que o abraçou na última partida, ele deve mesmo promover o retorno do Alan ao meio-campo, o que provocou uma grande euforia entre os torcedores nas redes sociais. Com a decisão de colocar o Pulgar também no meio de campo, o Gerson ele deve ficar mais adiantado, o que agrada demais os torcedores do Flamengo. Quando o Coringa joga mais recuado, é comum ver críticas da nação e, com isso, a partir da provável escalação divulgada pelo GE, o Flamengo deve enfrentar o Coritiba com o seguinte time: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas ou Felipe Luiz, Eric Pulgar, Alan, Gerson e Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Aí eu pergunto, você escalaria o Flamengo para jogar o Coritiba de que maneira? Coloca para mim, lembrando que o jogo é lá em Curitiba, no Couto Pereira. Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aquele abraço para a galera que está sempre aqui comigo. Bora lá! Alô, Jorge Sena. Alô, torcedores do Flamengo de Valentina 2, em João Pessoa, na Paraíba. Aquele abraço forte para vocês, meus queridos. Alô, amiga Cléo Rocha. Alô, torcedores do Flamengo de Macapá. Alô, alô, aquele abraço para vocês, meus queridos. Alô, Antônio Joaquim. Alô, flamenguistas de União no Piauí. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, Carlos Guilherme. Alô, flamenguistas aqui de Vila Valqueire, no Rio de Janeiro. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, Newton Cavalcante. Alô, torcida do Flamengo de Manaus, Amazonas, Terra Linda. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, Rocivaldo Santana. Alô, torcida do Flamengo de São Paulo. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, José Maria, que está aniversariando hoje. Parabéns, 45 aninhos, um garoto. Muita saúde para você, muitos anos de vida, meu querido. Alô, flamenguistas aí de Praia do Meio, em Natal. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, Maurílio Prado.
Alô, Brian Matheus, que é filho do Maurílio, que fez aniversário ontem. Muita saúde pra você, meu querido. Muitos anos de vida pra você, Brian. Alô, galera do Flamengo de Fervedouro, Minas Gerais. Aquele abração pra vocês, meus queridos. Tamo junto! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas esse programa, porque isso aí com certeza vai ajudar demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!